Nós estamos aqui no Facebook para iniciarmos uma live. Nós só vamos esperar alguns instantes as pessoas estarem com a gente. Enquanto isso, eu vou estar compartilhando a live também na página do consultório. Se você já está conseguindo me ver, já está aqui na nossa live, eu vou pedir para você compartilhar com amigos, com pessoas que você convive, para que possam também estar vendo essa live, que eu acho que vai lançar algumas luzes e alguns acontecimentos que estão muito presentes na nossa realidade. Boa noite, Rose. Que legal que você já está aí. Ótimo. Se você puder dar uma compartilhada com outras pessoas, eu vou ficar muito grato a você. Tá? Estamos aqui no Facebook para... Então nós estamos arrumando aqui as coisas. Isso. Já tem a Elisângela, também está aqui. A Rosana, a Rose Marques, né? Outras pessoas estão chegando agora. Patrícia Martins. Sejam todos bem-vindos. A Rosana, a Rose. Isso, todos. O Rodney, Elisângela. Sejam todos muito bem-vindos aqui no na nossa live. Então, só dando um tempinho para que outras pessoas possam pegar a live, não perder esse início, né? Maravilha. Maravilha. Isso. São muitas pessoas queridas que estão chegando. Alessandra, Neuza, Ernestina. Boa noite a todos vocês. Uma boa noite. Viu? Isso. Maravilha. Fabiola. Uma boa noite, Fabiola, para todos vocês. Vamos lá. Vocês sabem perfeitamente que a psicologia, ela trabalha de uma maneira com símbolos, né? O que são símbolos? São representações de acontecimentos que nós estamos tendo, que estão surgindo. E hoje em dia está acontecendo um conflito muito grande, que eu acho que vocês estão acompanhando pela mídia, né? Que é esse conflito ligado a uma área da população acredita que as pessoas devem permanecer em casa, né? Não saírem, ou saírem o mínimo possível, somente para comprar alimento, uma medicação, e permanecer em casa. E uma outra área da população acredita que não. A gente deve ter alguns cuidados, mas nós devemos sair de casa, nós devemos ir trabalhar, né?
poupar, provavelmente, aquelas pessoas que já têm um sistema imunológico mais comprometido e liberar as pessoas para o trabalho com medidas protetivas, né? Então vamos usar máscara, vamos utilizar um sistema de higiene grande, mas temos que voltar ao trabalho. E essa conflitiva, ela não está acontecendo só com o povo, com o público, né? Ela está acontecendo, vocês estão acompanhando isso, nas esferas de poder, né? O conflito, ele vai acontecendo com os diversos grupos de poder político e acaba sendo uma conflitiva altamente angustiante para as pessoas, né? E isso acaba gerando, inclusive, movimentos sociais, com a presença de carros, etc., um tumulto social em função disso. Então a gente começa a ouvir prós e começa a ouvir contra. E isso acaba numa verdadeira briga, eu diria, numa verdadeira agressão mútua, né? E cada um evocando seus argumentos. E a coisa ela vai chegando num tal ponto que as pessoas acabam se acusando, né? Então, aquele que defende a volta ao trabalho com cuidados acusa aquelas pessoas que acham que devem continuar em casa como pessoas fantasiosas, mágicas, que não têm uma percepção da realidade adequada, da onde vem o dinheiro não cai do céu, e por aí vai. E as pessoas que estão mais do outro lado, vamos permanecer em casa, elas acusam aqueles que querem voltar para o trabalho como irresponsáveis, é porque não morreu alguém da tua família, que absurdo, olha o que está sendo falado. E a coisa acaba numa verdadeira paraceia, numa verdadeira briga de argumentos, como se alguém representasse o bem e alguém representasse o mal. Só que quando a gente para, reflete, pensa com mais serenidade na coisa, e a gente usa um autor da psicologia muito importante, que ele nos ajuda muito à compreensão dessas questões, que é o Jung. O Jung foi um psiquiatra que estudou muito a mente humana. A psicologia do Jung é uma das psicologias que a gente poderia colocar como uma das psicologias mais profundas no estudo do psiquismo humano. Então o Jung mostra que a nossa construção, o nosso, vamos chamar de aparelho psíquico, ele é construído por experiências pessoais que eu vou tendo ao longo da minha vida, né? Experiências com meu pai, com a minha mãe, na casa que eu vivi, amigos, na escola que eu frequentei, na juventude. Então está sendo construído por experiências pessoais, e existiria uma outra região na minha mente que ele chama de inconsciente coletivo, né, que estão depositadas as experiências da humanidade, né? Essas experiências, elas moram dentro de nós mesmos, na forma de uma coisa que ele chamou de arquétipos. Então, vejam que interessante. Eu estou só fazendo uma parte na nossa discussão, mas para vocês entenderem a psicologia do Jung,
para a gente poder refletir o foco da nossa live de hoje. Na visão do Jung, essas experiências, como eu falei para vocês, da humanidade, elas estão vivas em nós. Elas habitam o nosso ser. Por exemplo, olha que coisa interessante. Todas as culturas do planeta, nas mais diferentes culturas, tribos indígenas no Oriente, no Ocidente, na mitologia grega, na mitologia egípcia, né? Na mitologia africana, você sempre encontra a figura do herói, que é aquele sujeito que pega uma situação em desequilíbrio e ele vai lutar para reequilibrar uma situação. Então, a figura do herói, ela está presente nas mais diferentes culturas, né? Vamos pegar uma outra imagem. A grande mãe, a mãe protetora, a mãe dedicada, está presente na Grécia, chamada de Deméter. Está presente, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a grande protetora, Virgem Maria. Então, em diferentes culturas, você vai encontrar a imagem da grande mãe, desse princípio materno. Há a figura do velho sábio, aquele sábio que é iluminado, que orienta, que traz conhecimento, etc. Tal. Você vai encontrar nas mais diferentes sociedades, nas mais diferentes culturas. Por que será que isso acontece em diferentes culturas, em diferentes sociedades, em diferentes países, ao mesmo tempo? Isso que ele chama de experiências humanas, universais, que estão presentes dentro de nós, na forma de arquétipos. É como se estivessem latentes, né? E em determinados momentos elas se manifestam. Então, o que eu quero falar aqui é que a gente assiste hoje, parece que no mundo, em especial aqui no Brasil, nós estamos assistindo uma luta, né? Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar essa luta. Existe todo um pensamento que encarna uma visão mais materna, né, de casa, de lar. Lar, a palavra lar vem de lareira, coisa aquecida, protegida. Então, uma visão maternal, né? E, por outro lado, uma visão paternal, né? Uma visão, então, mais feminina e uma visão mais masculina, paternal, que fala, não, a economia precisa continuar existindo, tem que trabalhar, senão a economia vai desabar. Vocês percebem isso? Então, uma visão materna, feminina, que está muito ligado à empatia, à compaixão, à proteção, ao prazer da lareira, né? E nós temos, do outro lado, uma visão mais masculina, paterna, ligado a regras, ligado ao dever, né? Ligado à disciplina, na outra ponta. E está havendo uma verdadeira briga dessas duas visões. A visão materna e a visão paterna. A visão feminina e a visão masculina, arquetípica. Estão numa verdadeira
luta interior e exterior. E essa luta, essa conflitiva, ela só redunda no quê, Alexandre? Redunda num gasto de energia. Redunda num conflito o tempo inteiro, até que nós sejamos capazes de produzir o que eu chamo de integração, né? Quer dizer, a gente começar a se desarmar e dizer, bom, esse lado materno, que ele quer proteger, que ele quer cuidar, que ele tem compaixão, que ele tem preocupação com a doença, o sofrimento que as pessoas possam ter, independente se é da minha família ou não, mas de quem quer que seja, que passe por esse sofrimento. Eu não quero uma visão protetiva, né? As pessoas que pensam desse jeito são pessoas bem intencionadas, são pessoas boas. Elas não estão querendo o mal de ninguém. Como do outro lado, as pessoas que acham, não, tem que voltar ao trabalho, tem que, senão a economia vai quebrar. Historicamente, é verdade isso que está sendo dito. Por exemplo, em alguns momentos que pestes abalaram a humanidade, no primeiro momento a peste, no segundo momento o saque, a violência, o caos. Com certeza que essas pessoas, não é que elas estão querendo simplesmente dinheiro, elas estão preocupadas também com o descontrole da sociedade, com a desorganização, com o desmanche coletivo da sociedade, né? E o dinheiro como uma ferramenta que possibilita o quê? A sobrevivência, é o sangue, é a saúde das empresas que geram empregos, que vão manter as pessoas trabalhando, ganhando, a roda girando. Então, calma, essas pessoas não são más, elas estão pensando também no positivo. Elas estão querendo manter a sociedade organizada. Elas não querem uma desorganização social. Ou seja, eu começo a verificar que em ambas as posições existem pontos positivos. Claro que se eu levar essa situação materna da casa, da lareira, do lar, muito enfatizada, do protetivo, da compaixão, se eu levar isso às últimas consequências, eu posso paralisar todo mundo. Então todo mundo fica com medo, fica paralisado, daqui a pouco as pessoas não têm como sobreviver, o Estado quebra e vem um caos. Mas, em contrapartida, se eu também só pensar que nós temos que manter o Estado funcionando, que as pessoas têm que trabalhar, a roda não pode parar de girar, eu posso também expor as pessoas a situações de riscos, os mais diversos, e que vão acabar gerando uma contaminação. E pode gerar o aumento, o incremento da morte de muitas pessoas. Não é isso? Então, como nós podemos integrar essas duas coisas de uma forma produtiva? Não tipo torcida do Corinthians com o Palmeiras, do Flamengo com o Fluminense, não é? E ficar brigando e gastando energia. Mas nós temos um objetivo em comum. Qual é o nosso objetivo em comum que nós temos? É proteger a vida. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa vida não se desorganize.
Então, proteger a vida, manter a vida e, ao mesmo tempo, possibilitar que essa vida se desenvolva. E como nós podemos fazer isso? Essa integração do princípio masculino com o princípio feminino. Como nós podemos interligar? Essa é uma preocupação que o Jung vai colocar na sua obra, mas ele se inspirou muito no Oriente. É a própria preocupação que existe no taoísmo, né? Tem até um símbolo, vocês lembram, de Yin e Yang, que mostra a integração do masculino com o feminino. Toda vez que o ser humano quebra essa integração, ele adoece. Se eu me tornar uma pessoa altamente racional, produtiva, uma pessoa altamente disciplinada, cumpridora de regras, né, eu vou adoecer. É aquela pessoa que pensa sempre no eu devo, eu preciso, eu tenho que. Mas ela não pensa no eu gosto, eu quero, eu estou afim, isso me dá prazer. Então uma pessoa que só lida com eu tenho, eu preciso, só com essa energia masculina, paterna, ela vai adoecer. Muitos fazem doenças psicossomáticas, né? Desenvolvem uma gastrite, desenvolvem doenças de pele, pode desenvolver um problema respiratório, porque ela vive numa ansiedade constante, né, num desgaste constante. Mas se eu também for para o outro lado, para o lado maternal, para o lado feminino da história, o que vai acontecer comigo? Eu posso ir muito para o medo de me expor, eu posso ir muito para a proteção excessiva, subestimar as minhas forças, eu posso, de repente, me entregar muito a prazeres, ao prazer. Inclusive, a droga-adição. Quer dizer, eu não vou ter uma análise mais racional de consequências disso. Eu vou pensar muito aqui agora o que está me dando prazer, o que está gostoso, o que é bom para mim. E eu posso ficar um tanto quanto irresponsável em relação ao futuro, as consequências das minhas ações. Ou seja, eu também aqui, nesse domínio materno, do feminino, eu também posso adoecer. Eu posso, de repente, instalar dentro de mim uma tremenda angústia, um tremendo desamparo, uma sensação de que eu não estou conseguindo me amparar, me proteger, cuidar, um pânico, um medo. Né? Então, eu acho que esse é o momento da gente refletir, né, enquanto sociedade mesmo, e dar um passo além. Quer dizer, a gente pressupor que ambos os lados, eles estão querendo o bem, de alguma forma. Mesmo que eu me identifique um pouco mais com o lado feminino ou com o lado masculino. Mas ambos estão querendo o bem. Agora, a questão fundamental da saúde é o símbolo do tal. É a gente conseguir integrar esses dois lados. Ok, a sociedade, ela precisa fazer essa máquina girar. Ela precisa fazer as indústrias
trabalharem, a sociedade caminhar. O dinheiro não é uma questão mágica. O que o governo pode fazer é ele começar a imprimir moeda. Ele pode fazer isso. Só que se ele começa a imprimir moeda sem lastro, o que vai acontecer é que ele vai nos inserir numa inflação absurda. E nós vamos voltar àquele pesadelo da inflação, porque é um dinheiro falso. Mas eu também não posso desproteger as pessoas completamente. Claro que eu vou congestionar os hospitais, eu vou gerar uma série de problemas. Então, o que é necessário fazer para que a gente faça essa integração? Primeira coisa, renunciar à generalização. Essa é a primeira coisa que eu preciso renunciar. A generalização é a homogeneização. Ela anula um dos lados da questão. Eu preciso discriminar. Primeiro, eu preciso discriminar a região do país, as cidades, os estados. Como está uma determinada região? Está havendo um aumento excessivo de número de casos, de adoecimentos? Os hospitais têm ou não têm condição de atender? Eu não posso julgar o Brasil como um todo. Então nós precisamos discriminar cada região. Outra coisa, um grupo de pessoas pode continuar, claro, trabalhando em casa e deve continuar trabalhando em casa. Deve permanecer em casa. Não há necessidade de se deslocar até a empresa. Trabalhe em sistema de home office. Um outro grupo de pessoas provavelmente vai precisar se deslocar. Como nós podemos construir deslocamentos protegidos, protetivos para essas pessoas? Aqui é o momento de usar a criatividade. Como nós podemos construir uma situação do menor risco possível para as pessoas que precisam se deslocar? Será que a gente poderia trabalhar em turnos? Como que a gente poderia fazer isso? Trabalha uma semana, para uma semana, trabalha uns dias, para. Como daria para fazer isso? Então, é a gente começar agora, tentar casar nesse conceito do taoísmo a compaixão, o amor pelo outro, a preocupação com o outro e, ao mesmo tempo, a nossa necessidade em manter a vida. E para isso nós precisamos produzir. Não tem outra saída. Esse casamento, essa integração, esse caminho do meio, provavelmente vai nos levar à saúde mental e à saúde física. Toda visão altamente extremada, radical, fanática, ela vai causar danos. Eu acho que o que a sociedade está precisando é a gente meio que costurar esse radicalismo, é integrar esse radicalismo, para que surja um caminho integrador. E aí nós vamos avançar em termos de psiquismo coletivo, eu diria. Onde nós reconhecemos o elemento feminino como importantíssimo e o elemento masculino como um elemento importantíssimo.
a compaixão, o amor, a proteção de um lado, e de outro lado as regras, a disciplina, a produção, o dever e o prazer, as duas coisas juntas e integradas. Essa é a mensagem que eu queria passar nessa noite de quinta-feira para todos vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando. Eu não estou vendo hoje todas as pessoas, porque eu não estou hoje com o celular, eu estou fazendo direto do computador. Então vai me aparecendo aos poucos. Mas vamos ver aqui, pelo menos quem fez hoje alguns comentários. O Pedro está conosco, é o equilíbrio, Pedro, é isso mesmo. Grande abraço, viu, Pedro? Fernanda está conosco. Boa noite, Fernanda, prazer em tê-la. A Sônia disse que gostou da nossa reflexão. Muito obrigado, Sônia, fico feliz. Ernestina também coloca aqui equilíbrio, né? Algumas pessoas que curtiram que eu estou vendo aqui, eu vou repetir os nomes. A Fabiola, tudo bem, Fabiola? Fabiola, uma colega de consultório, nutricionista. A Rosana, a Rose Marques, a Patrícia Martins, o Rodinei, a Elisângela, Elis, Mateus, tudo bem, Mateus? Prazer em te ver aqui. Alessandra, né? E todas as outras pessoas que estão aqui, mas eu não estou conseguindo, pelo computador, estar vendo esses amigos queridos que estão presentes na nossa live. Ok? Um grande abraço para vocês e em breve nós voltaremos. Nós vamos batendo esses papos. Eu acho que esses papos eles nos ajudam a entender muito a realidade e a caminhar rumo a um bem-estar cada dia maior. Eu quero também deixar aqui a mensagem do consultório de psicologia professor Alexandre Ribeiro. O nosso consultório agora, isso foi uma coisa boa que surgiu nessa crise toda. Nós estamos operando, divulgando o nosso consultório, as nossas mensagens em todo o Brasil. Nós estamos divulgando também as nossas mensagens em Angola, Moçambique e Portugal, principalmente a região da Grande Lisboa. Então, quem quiser fazer terapia online, faça no nosso consultório. A nossa primeira consulta, ela é gratuita. Você vai fazer uma consulta inteirinha, a pessoa vai procurar te entender, vai te dar alguns insights que ela tiver e facilitar para que você também tenha os seus insights nessa primeira consulta, que é muito válido. E aí ela vai te expor direitinho o nosso plano de tratamento, o nosso plano de terapia. Todos os profissionais que atuam são psicólogos com experiência na área e que podem te ajudar nesse momento. Não só na pandemia, porque os nossos conflitos continuam na vida. Pelo contrário, às vezes até a pandemia potencializa alguns conflitos nossos. Então, é simples. Você acessa o nosso site, que é emterapia.com, emterapia.com. E lá você vai ter todas as dicas, o WhatsApp para entrar em contato com a gente, como já obter o mais rápido possível a primeira consulta gratuita
do nosso consultório. Um grande abraço a vocês e logo voltaremos.